E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim trazer um vídeo rápido sobre a nova disputa entre a China e a Tesla. Mas antes, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal que me ajuda muito. Então bora lá. Segundo a reportagem do The Verge, a China começa a crackdown, que nem eles falam, né? Começa a cair em cima da Tesla sobre preocupações em relação à privacidade dos veículos. Então, com isso, com essa nova barragem, os funcionários públicos do governo chinês não vão ser mais permitidos de usar Teslas. Então, o pessoal do governo, do exército, todo mundo que seja basicamente um funcionário público, não vai poder mais ter um carro elétrico da Tesla. Segundo a China, isso é por um potencial risco de segurança em relação aos dados do governo chinês que pode ou não ser coletado pela Tesla, não só que pode ser e como a forma que é coletado e a forma que poderia ser usado ou não. Além disso, empresas em setores estratégicos e sensíveis que sejam controladas pelo Estado chinês também vão ter a proibição imposta sobre elas. Ou seja, é basicamente muita empresa. Tudo que for considerado pelo governo chinês como sensível ou relevante o suficiente para fugir desse controle vai ter os seus funcionários públicos barrados de dirigirem um Tesla. Um dos principais problemas com isso, segundo o governo chinês, está em relação às câmeras exteriores da Tesla. O próprio sistema de autopilot, além de sistemas de ré e manobra de forma geral, usam as câmeras para gravar isso tudo. Inclusive a filmagem, por exemplo, do autopilot é gravado pela Tesla. Tanto por razões de controle quanto por razões de constante evolução do sistema. O problema com isso é essas imagens serem enviadas de volta para o governo americano, porque funcionários públicos têm acesso a áreas das empresas e do governo que outras pessoas em geral, que é da China, né, pessoas comuns civis, não vão ter, talvez possibilitando um acesso à Tesla a lugares estratégicos da China que ela não deveria ter acesso. Esse é só mais um desenrolamento da constante briga que tem acontecido nos últimos anos entre os Estados Unidos e a China, cujos países têm constantemente incluído embargos a empresas e outras coisas do tipo, especialmente o governo americano em relação a empresas de comunicação chinesas, como a Huawei ou a Xiaomi. Isso tem uma relação de complicação direta para o crescimento da Tesla na China, considerando o quanto que a influência do governo passa não só nas decisões diretas, como também indiretas. Então, o poder que o partido chinês tem pode sair um pouco dos funcionários públicos e resonar em outras indústrias, como, por exemplo, a influência de outros políticos e grandes empresários comprarem ou não Teslas, que pode fazer algum tipo de marca na relação entre esses funcionários e outras pessoas do alto escalão chinês. O que implica muito nas vendas da Tesla, considerando que muito do mercado dela é chinês, considerando que a China é hoje o maior mercado de carros elétricos no volume total do mundo, mesmo que não seja proporcionalmente, que no caso, se eu não me engano, é a Noruega que é. Com isso, 2 dias depois, basicamente, o Elon Musk se pronunciou sobre esse caso, falando que se os carros dele tivessem sido usados para espionar a China, a Tesla ia basicamente ser fechada. O Elon Musk, através de vídeo de uma transmissão para o Fórum de Desenvolvimento da China, se pronunciou sobre essas alegações da segurança e privacidade dos carros dele. E falou que a Tesla tem como um dos focos, tem como um dos grandes incentivos, manter os dados dos usuários de forma privada, de forma confidencial. Porque se de fato eles usassem os dados de forma de espionagem e violassem a privacidade dos usuários, tanto na China quanto em qualquer outro lugar, eles basicamente iam fechar. Não só por questões de mercado, mas de fato questões legais também que implicariam nisso. Então, não só a ideia de que um Tesla espionaria usuários seria uma violação de consumidor, né, para os consumidores em si,
incluindo várias punições pelo mundo inteiro possíveis, né, que se fosse o caso, como em questão legal mesmo, em barramento das vendas dos carros, poderiam de fato acontecer muito facilmente. Então não é de interesse da Tesla, segundo Elon Musk, espionar os usuários. Agora, se de fato algo vai ser provado ou não, se é interesse da China se provar de fato, ou simplesmente barrar para garantir, ou se o próprio Elon vai atrás de se defender de uma forma ainda mais concreta, a gente ainda tem que ver. Mas isso prova o quanto o futuro é muito mais complexo do que a discussão. Carros autônomos. Como a discussão sobre carros autônomos é muito mais complexa do que só em relação à segurança, mas também em relação à privacidade de dados dos clientes e usuários, além de todas as outras pessoas envolvidas em todo ao redor de um carro que tem câmeras por ele inteiro. Além disso, a gente vê o quanto que essa briga entre a China e os Estados Unidos está longe de acabar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. E é isso, valeu!